Na aula 19, pessoal, nós vamos ver a última transformação nas gramáticas livre de contexto, que é fazer a fatoração, né? E isso nos remete lá à fatoração da matemática, onde termos em comum são colocados em evidência, né? Para resumir uma expressão, né? Exemplo, como vocês estão vendo aqui, né? Então, vamos adiante. Então, fatorar, pôr em evidência termos em comum. Tem aqui o exemplo da matemática, né? Temos o A que está aqui, se repete aqui. Isso aqui poderia ser colocado desta forma. O A só uma vez, ele multiplica o C e o D teria o mesmo efeito, né? Aqui colocando com números, a gente vê que um lado é igual ao outro, né? Sem estar repetindo tantos termos. Então, uma gramática pode ser fatorada se ela apresentar duas ou mais produções que iniciam com a mesma forma sentencial, né? Um alfa ali, alfa e beta, aqui são termos genéricos, mas só para dizer que essas duas produções têm o mesmo começo, poderia ser um Azinho, um Bzinho, Czinho, qualquer coisa do tipo. Então, para cada não terminal A, a gente vai ter que fazer o que? Encontrar, né? O A também é genérico, pode ser qualquer não terminal. Encontrar o prefixo mais longo e comum a duas ou mais de suas alternativas. Então, é ver, né, para esse A aqui, qual são as produções que começam com alguma coisa em comum e ver o maior número de símbolos que a gente pode agrupar para daí fatorar. Então, lembram lá do look ahead, né? A gente mostrou esse exemplo aqui, tentar reconhecer a palavra AB0, AB1, né? A gente viu que vai acontecer que nem vai compilar, nem em geral o parser, né? Vai dar um warning sobre conflito de escolha, né? Aí depois a gente vai fazer o que? Acrescentar um look ahead 2, né? Tipo, olhe dois símbolos à frente, vai tentar reconhecer as duas sentenças, vai reconhecer só a primeira, né? Porque é o algoritmo padrão, né, do JavaCC, vai escolher sempre a primeira opção, nem verifica a outra, e colocando o look ahead 3 vai dar certo, ou fatorar parcialmente o S ou completamente o S. Então isso já foi mostrado algumas aulas atrás, né? Dessa forma que funciona. Aqui também está fatorado, ó, o A era comum nas duas produções, agora ele está em evidência aqui, o resto continua igual, e o melhor é fazer isso aqui, ó, fatorar completamente o S, ou seja, tudo que está aqui em evidência é o que era comum nas duas, então é o prefixo mais longo que a gente conseguiu reunir, e a única coisa que tem que decidir é entre 0 e 1 mais à frente, quando está lendo a sentença de entrada. Então, fatorar a gramática vai eliminar a indecisão na hora de escolher a produção a ser utilizada, né? Para não ter vários caminhos a serem testados, né? Aquele exemplo aqui, ó, né? Tá lendo a sentença de entrada, aí o parser vai tentar bater com essa regra aqui ou com essa aqui, conforme ele vai lendo os símbolos, né? Se tiver assim, ele vai ter lido um A, um B, aí quando ele já está vendo um símbolo mais à frente, que é o padrão, ele vai ver, tem um 0, então consigo reconhecer por este caminho aqui, tem um, consigo reconhecer por este caminho aqui. Então, como é que a gente fatora uma gramática? Existem dois casos, do não determinismo direto e do indireto. Vamos ver o direto agora. Então, existem produções dessa forma aqui, né, como a gente já viu, genérico. A gente vai substituir por algo desse tipo, ó. Mantém aqui o prefixo comum nas duas, os alfas, cria um não terminal fictício aqui, né, para a gente colocar o que continuaria aqui nas produções a partir desta decisão aqui, a partir de x, aí sim a gente decide se é beta 1 ou beta 2, já que isso aqui é comum às duas produções aqui anteriores. Então a gente cria esse cara aqui, né, para resolver o problema do não determinismo direto. Então a gente está fazendo o que? Adiando a decisão até se ter mais informações. Primeiro leia o prefixo, aí depois vai lendo o restante e vai decidir se vem por um lado ou pelo outro. Então um exemplo de não determinismo direto é esse aqui, ó. Estão vendo? Ó, A e S é comum nessa produção e também é comum nessa. Então daria para a gente fazer o que? Colocar A e S
como um prefixo e aí depois vai decidir entre azão e bezão numa outra produção, né? Que é esse tipo aqui, a gente coloca em evidência e depois decide entre A ou B em outro local. Então vamos escrevendo lá, a gente vai criar então um S', né? Estamos criando um outro passo de decisão. A partir de S, mantém o prefixo, o S' vai levar para quem? Ou para A ou para B, como está aqui. Notem que se a gente quiser voltar, né, é só dizer o que é S'. A gente vai expandir S', vai ser A ou B, então combinaria e volta para essa mesma situação aqui. Então, aqui embaixo continua igual. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, vamos programar ali no Java CC. Qual que seria a cara, né, que assumiria esse exemplo? Que está aqui, AS, né, depois um A, o A que é Azinho, Bzão e Czinho, que está aqui, o Epson, né, interrogação, para essa produção ser usada uma ou nenhuma vez, e o B, o que é só um B. Então, se a gente fizer isso aqui, estão vendo, tem um warning, né, o que ele vai dizer? Que tem um conflito de escolha envolvendo duas expansões nessa linha 39 e tal, que tem um prefixo comum que é o A, né, que eu já destaquei aqui 2 vezes em vermelho, né? Então, significa o que? Conflito de escolha. Talvez na hora de vocês fazerem o trabalho 1 aconteceu muito disso, aí tiveram que inventar uns prefixos para diferenciar um comando de outro. Então, você tentar reconhecer ABC, né? E temos mais um problema aqui de não determinismo indireto, ou seja, o S vem para A e o A vai levar para onde, né? Para esse Azinho aqui, ó, tá? Que é o não determinismo indireto. É o que não está só no S diretamente, mas eu alcanço Azinho por esse caminho aqui a partir do A. Então, se a gente tentar reconhecer lá ABC, vai dar um problema ali, vai dar uma exceção que encontrou o B e estava esperando um A, né? Está reconhecendo uma sentença bem simples, ABC, né? Então, esperando A, da onde que vem isso? Vamos desvendar aqui, ó, né? Então, S leva para A, depois vai trocar o Azão por ABC, né? É o que ele está tentando fazer. E deveria funcionar, né? Troca o B por B, beleza, né? Deveria, mas ele não está trabalhando desta forma aqui, né? O nosso parser, o que ele está fazendo, né? Então, pelas nossas mãos, manualmente, seria possível. A gente ia dizer, olha, essa gramática deriva ABC, mas por que ela não deriva? Ó? Então, qual que é o caminho que ele faz? S troca por AS, para reconhecer o primeiro Azinho do ABC. Aí tem um S aqui, né? Ele vai trocar por quem? Ele está trocando o S por A, né? Trocou esse S por A, né? Aí depois qual que é o próximo passo? Vai trocar esse A por isso aqui, ABC. Então ele já tinha um A, trocou esse Azão por ABC, e aí fica assim, li um A, beleza, estou esperando ler um outro A, só que na sentença de entrada tem um B, por isso que aparece isso aqui, encontrou, né, um B na sentença de entrada, mas eu queria um A, este segundo A aqui, ó, né? Então, tá aqui o problema, encontrou o B, né, da sentença ABC, que está lá no fonte, mas queria este A aqui, né? Se a gente olhar pela árvore ali que é montada, ó, do símbolo S, vai puxar aqui o AS, né? Depois ele vai trocar, né, aquele S lá por um A, e aquele A por ABC, que é aqui. Então, teria que ler um Azinho verde, deu certo, e esse Azinho vermelho é o que ele está esperando, só que não tem isso na sentença de entrada, né? Tem B. Então, o não determinismo indireto, a gente vai transformar ele em determinismo direto, via derivações sucessivas ou fazendo a expansão de símbolos, né? Que é, por exemplo, aqui tem um A. O que é o A? É isso aqui, ó, é ABC ou Epson. Então, já que A é isso aqui ou Epson, que seja, jogo o que está aqui no lugar desse A. Então, isso é fazer derivação sucessiva ou expansão. E dessa forma, a gente está jogando o que? O Azinho
aqui para cima e aí resolve o não determinismo direto que a gente já viu. Então, estamos fazendo isso, combinando e jogando ali para cima. Qual que será o resultado? Mantém a produção original. Essa aqui é a que subiu, o epsilon também subiu. O A continua original, só que aí vocês vão ver que não faz mais sentido ter esse A. Ninguém chama o A. Aonde que ele era chamado? Aqui, ó. Aí quando a gente expande o que é esse A, a gente colocou ele aqui em cima como um atalho e esse A aqui fica um símbolo inútil, né? Inalcançável. Então, em separarmos aqui, aí temos o problema de resolver o não determinismo direto, né? Então, resta esse problema aqui. Mas se a gente quiser mesmo assim, vamos lá testar com o Java CC, né? Colocou aqui as produções exatamente como está nessa gramática, com A, com o B, com o S lá, né? Ficou com o warning, né? Que tem conflito de escolha na linha tal, né? Vai dizer ali que tem um prefixo comum e quando gera o parser, o ponto Java, vai ter erro nesse ponto Java, ó, ele vai ficar aqui em vermelhinho. Então gerou o arquivo, porém não é nem executável, né? Ele vai dizer que é um código unreachable ali, né? Não alcança, não consigo chegar nesse lugar aqui, né? Por quê? Porque tem um break aqui e aqui não vai ser executado, né? Um código entre dois breaks. Então, o não determinismo indireto, né, a gente vai transformar em determinismo direto, né? Então, e o não determinismo direto deve ser eliminado, como foi mostrado previamente, da gente criar um símbolo artificial, né, um S', que vai levar para as decisões aqui, ó. Vai sobrar um S e um BC, que está aqui, S e o BC, para ser decidido dentro desse símbolo artificial aí que a gente criou. O epsilon está aqui, continua, o B está aqui e o A eu já apaguei, né, porque ele é inalcançável. Então, se a gente fatorar, colocar lá agora dentro do nosso parser, não vai ter erro nenhum, né? O que é esse linha, eu coloquei aqui como underline, né? Não dá para colocar o linha, né, o apóstrofo junto com o símbolo aqui, senão o compilador, né, do arquivo JJ vai reclamar. Então agora tentem reconhecer ABC, vamos ver que vai ser sucesso. Então aqui um exemplo de não determinismo indireto, né, dá para a gente ver, olha, o S leva para A, zão, Czão, Bzão, Czão. Quem que é o Azão? Começa com um Azinho. Quem que é esse Bzão aqui? Começa com um Azinho. Então, indiretamente, essas duas produções vão começar com A, né? Em um passo a gente alcança, ó, troca esse A por o que ele é, troca esse B pelo que ele é, a gente vai alcançar Azinho, Azinho. E aqui tem um não determinismo direto, né? Com esses Cs que estão em rosa aqui no símbolo Czão. Então, nós vamos fazer o que? Substituir A e B pelas suas próprias produções, né? O que é A e B aqui neste S aí. Ou seja, estamos expandindo, né? Vamos ver como é que fica. Vai ficar desta forma aqui, ó. Combina, ó, o que é A e D, joga aqui, mantém o Czão, depois combina o que é C e B, né? Lá aqui, ó, e mantém o Czão, depois combina A e D, né? Faz a mesma coisa aqui com o B, né? Vai trocar Azinho, Bzão com Czão, Dzinho, Dzão com Czão, que está aqui. O resto continua igual. E aí sim, agora só temos não determinismo direto. Então ali foi a origem, né? O que eram esses caras aí? Eram esses aqui, né? Só para ficar mais claro. Aí elimina aqui primeiro, cria um símbolo artificial S', que vai ter o que é comum aos dois aqui, que é DC e BC, né? Tá aqui. E depois vamos atacar a parte do Czão ali, né? Criando um artificial C', né? E a decisão, né? O C leva para onde? Para C ou A, e tá aqui ele. Então, resumindo, né? De acordo com a literatura, né? Se a gente ao expandir o não terminal A, não fica claro qual das produções alternativas usar, ou seja, há um indeterminismo,
a gente tem que reescrever as produções de A e postergar a decisão até que tenha se verificado a entrada o suficiente para realizar a escolha, né? Que é o que a gente faz aqui, ó. A gente reescreve a produção de A e posterga a decisão aqui até a gente ler, depois de ler o alfa, ler quem são esses beta 1 e beta 2. Então, a partir daqui, temos exercícios, né, para vocês fatorarem, né? Já está destacado o que é que tem que ser fatorado, quais que são os problemas e sugestões para verificação usando essas ferramentas aí, né, os links que dão uma baita numa mão na roda, eles ajudam a gente a fazer as expansões, né, e remover os fatores à esquerda, né. Aqui vai estar a resposta do primeiro, resposta do segundo, né, vamos adiante. E ali está como ficaria a resposta usando o gramofone, né? Ele mostra dessa forma aqui. Então, como é que seria o primeiro exercício usando, né, o gramofone? Você vai lá, coloca a gramática desta forma aqui, uma produção por linha, tem que terminar sempre com ponto. Esse é o primeiro passo, clica aqui em Transform, aí a gente vai poder usar, né, expandir ou fatorar diretamente. Aqui, ó, por exemplo, ó, duas produções começam com B, ele já sinaliza aqui, quando a gente clica, abre isso aqui, ó. Tem o fator à esquerda B. Então, clicando ali, ele vai criar o B', né? Tem o B, ó, Bzinho, leva para B', o B' vai levar, né, para a decisão entre B ou Epsilon. Aí depois a gente vai ver que no S também aqui tem o problema do A, né, que tem que fatorar coisas em comum, clica em cima do S, ele diz, ó, o fator à esquerda é o A, clica em cima, ele transforma, dá para voltar nas transformações e a gente chega nessa resposta final, né? Então a parte mais chata é ficar editando, né? Pegar cada um desses exemplos que vocês estão vendo, colocar lá neste formato uma produção por linha. Então aqui está a resposta. Segue-se outros exercícios, né? Destacado também em vermelho ali o que tem que ser fatorado. E vamos mostrar as respostas. Estão vendo que fica um negócio bem grande. E o último exercício é uma gramática mais de Prolog, né? E um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas é tudo símbolo igual, né? Trabalha com terminal e não tem problemas. Então, esta é a resposta, gente. E também é o final da aula de hoje. É preciso testar, né? Colocar no papel, colocar no sistema ali no gramofone, testar e ir exercitando, né, para pegar o traquejo da coisa. Então, obrigado pela audiência.